Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição de quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Eu estou preocupado, Nayara. O que foi? Preocupado porque eu estou vendo aqui as primeiras mensagens que chegaram, as pessoas esculhambando a gente que nós somos de esquerda. E hoje você vem de vermelho aqui. Eu falei, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu vi de vermelho, em homenagem aos flamenguistas. Vermelho e preto. Pronto. Tá bom, beleza, tá bom. Já estava preparado, né? Já estava preparado. Muito boa a resposta. Não, aliás, o vermelho rápida, né? Não deve ser de partido nenhum, né? O vermelho é uma cor bonita, etc e tal. E eu não posso nem falar rápida no gatilho, porque gatilho está ligado com arma, né? Aí você é de direita. E arma é meu destaque, não vai ser seu, tá? Ok. Eu vou falar de arma, agora está liberado. A arma, porte de arma, veja o perigo. Aí as pessoas zangam, não pode criticar o Bolsonaro e tal. Ele está liberando porte de armas. Primeiro liberou a possibilidade de ter arma em casa. Depois liberou a possibilidade de ter arma na zona rural. Flexibilizou, né, o posse de arma. Agora o porte de arma para duas categorias importantíssimas que precisam andar armados. Jornalista e político. Ah, tá de brincadeira, né? Que jornalista é bom. Arma o cara do Estadão lá, do Pimenta Neves, né? Que mandou bala na namorada dele, etc e tal. Quer dizer, olha, não sei se é para armar jornalistas e políticos. Por quê? Qual jornalista é que vai se sentir mais protegido porque passou a usar a arma? Porque um vive da arte de escrever, né, Antero? Não é isso? Que é o jornalista, né? O outro vive da arte de parlamentar. E aí tem que ter uma pistola, é isso? Eu não entendo isso. Será que ele se baseou naquela pesquisa que saiu que acho que o Brasil é o 6º país mais violento para jornalistas? Mas essa história de Brasil ser o 6º país mais violento, mas não é o 6º país mais violento quanto os políticos. Aliás, em favor dos políticos, não precisa nem de arma. A melhor arma dos políticos é o Supremo Tribunal Federal, que agora decidiu que deputado estadual é o seguinte: se deputado estadual for preso, a Assembleia pode mandar soltar. Novo Poder Judiciário Brasileiro, instituído pelo Supremo Tribunal Federal, são as Assembleias Legislativas. Deputado estadual não pode mais ser preso. Olha, eu não sei onde nós vamos chegar. E aí o Supremo não quer ser xingado. Eles conseguiram comprar... Você soube, né? O TRF1... Liberou a licitação da lagosta, do vinho, do camarão, do bacalhau. Eu acho que lagosta, vinho, camarão, bacalhau é para quando o Lula for solto, né? Estão já planejando aí uma grande festa e tal. Então tá liberado. Veja como que funciona o TRF1. Éder Moraes condenado a 140 anos de prisão. Éder Moraes foi condenado primeiro que o Lula na primeira instância. Éder Moraes foi condenado bem antes que o Lula na primeira instância. E até hoje não foi julgado no TRF1. Até hoje não foi julgado. Agora, o Supremo Tribunal Federal queria comprar vinho e lagosta, uma juíza de primeira instância corajosamente barrou a licitação. 48 horas depois, o TRF1 agiu e deu ao Supremo o direito de deliciar. Mas é a celeridade da justiça, não é, Antero? Em favor da justiça, né? É em favor da justiça. Em favor da justiça. Que beleza, né? Doutor Ulisses, o senhor estava certo, hein? Não haverá muda Brasil sem o necessário muda justiça. Eu vou dizer o seguinte: não haverá muda Brasil sem muda Supremo. Se não mudar o Supremo, não muda o Brasil. Mudar, que eu falo, não é tirar as pessoas, não. É mudar o comportamento. Lúcio, e o seu destaque? Eu tenho algo a dizer antes do meu destaque. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Eu acho que eu não dei também. Você acha? É empolgação para começar logo a notícia de frente. Lúcio, qual que é seu destaque hoje? Bom, meu destaque aí é para falar de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, não poderia ser outra. O Tribunal de Contas decidiu
que a passagem, que a tarifa do transporte coletivo aqui em Cuiabá deve voltar a ser de R$ 3,85. No início do ano era R$ 4,10, aí em março ela baixou para R$ 3,85 por determinação do TCE, porque a planilha, os cálculos não estavam corretos, o TCE mandou refazer a planilha, a Arsec fez de conta, fez de conta que refez os cálculos da planilha, passou por cima das leis, voltou a passagem, a tarifa a R$ 4,10 e o Tribunal de Contas do Estado determinou que a partir de amanhã a passagem de ônibus aqui em Cuiabá tem que voltar a ser de R$ 3,85. É preciso que obedeçam às leis, pelo menos isso, não é? Porque tentaram o quê? A Arsec tentou desafiar o Tribunal de Contas do Estado. Não refez planilha, cálculo de planilha, coisíssima nenhuma. Pelo menos lá naquela questão do ISS das empresas, continuou o mesmo. E aí disseram que a tarifa tinha que voltar a ser de R$ 4,10, passaram a cobrar os R$ 4,10 da população e agora o Tribunal de Contas faz o que deveria fazer mesmo, reduzir para R$ 3,85 até que a Arsec consiga provar que a passagem tem que ser de R$ 4,10. Esse é o meu destaque de hoje. E mais um novo desgaste, né? Porque mais uma redução depois de um aumento. E a gente fala, então, daqui a pouco sobre isso. E parabéns aí aos vereadores de oposição. Seria desnecessário parabenizar os vereadores de oposição. Mas é que eles estão fazendo, né, o que todos os vereadores deveriam fazer. Isso não seria tarefa apenas dos vereadores da oposição. Mas eu quero abrir um parênteses aí para fazer uma menção honrosa a Lilo Pinheiro. Sim, sim. O Lilo Pinheiro rompeu com o prefeito, foi um dos que liderou esse movimento também e é um dos vitoriosos nessa luta. Inclusive no vídeo divulgado, né, logo Não, após concordo, a decisão, concordo, ele estava junto com os vereadores de mas oposição. a luta original Sim, é dos sim. vereadores de oposição. E Lilo Mas Pinheiro, foi muito importante. E Lilo Pinheiro hoje é oposição. É oposição. É oposição. É oposição. O que eu digo é o seguinte. Está no rol, né? Por que é que os parlamentares, sejam vereadores, deputados estaduais, deputados federais, eles foram eleitos pelo voto direto, pelo voto popular? Por que é que eles não cumprem aquilo que eles combinaram, que era de defender os interesses da população, ao invés de ficar fazendo o joguinho de quem está no poder? É isso. Vamos então começar com as notícias aqui do estado de Mato Grosso, falando da reunião que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, teve com o presidente da República ontem. Ele reuniu também, durante essa reunião, que foi um café da manhã na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estavam também lá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro e outros líderes. E o governador Mauro Mendes cobrou, durante esta reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o repasse de mais de 450 milhões para Mato Grosso, recurso referente ao FEX e que deveria ter sido pago no início deste ano. No encontro que contou com a presença de 25 governadores, também foi entregue ao presidente a carta do Fórum de Governadores, em que constam 6 reivindicações que visam assegurar a estabilidade financeira. Além disso, também foi tratada a reforma da Previdência, na qual o governador Mauro Mendes se diz a favor, e outros assuntos de pauta do governo local e também a nível nacional. Então, positiva, né? Mais uma vez, uma reunião, já é a segunda vez que o governador vai a Brasília e cobra o FEX. Mas deliberou alguma coisa? Não. Então, eu falo assim, positiva para o governo federal, já que agora conta com o apoio de governadores para a reforma da Previdência. Eu acho que é positivo. Vários já se manifestaram, inclusive o governador Mauro Mendes. Eu não tenho dúvida que os governadores são favoráveis à reforma da Previdência, na sua grossa maioria. Aliás, até o governador da Bahia, do PT, atenção petistas, o PT é a favor da reforma
da Previdência do Bolsonaro, pelo menos pela voz do governador da Bahia. Só que os deputados do PT votam contra. O governador não manda em votos de deputado federal. Aqui em Mato Grosso, a grande maioria da bancada vai votar a favor. Porque aqui em Mato Grosso, a bancada é favorável à reforma da Previdência proposta pelo Jair Bolsonaro. Eu acho que a grande maioria da bancada. Aqui quem vai votar contra é Rosa Neide, do PT. Talvez doutor Leonardo. Não acredito. Doutor Leonardo ele pode disse votar... que teria que mudar muita coisa para ter o voto dele. Ele vai disse votar isso na bancada do Jornal pontualmente contra. Pontualmente contra. Porque o doutor Leonardo, na hora que participar dos debates, etc. e tal, ele vai perceber claramente que um voto contra a reforma da Previdência é um voto contra o Brasil. Mas como ele é de um partido trabalhista, o Solidariedade, ele muito provavelmente pode ser enquadrado ali pelo partido para mudar algumas coisas. Mas se, por exemplo, aceitassem restituir a cobrança do imposto sindical, eles votavam tudo a favor. Então essa coisa, as pessoas não olham muito para o Brasil, olham para os seus interesses corporativos. E é importante realmente apoiar e aprovar a reforma da Previdência. Eu tenho dúvidas do voto do Carlos Bezerra. Se o Carlos Bezerra votaria a favor da reforma da Previdência. Eu acredito que no grosso da proposta ele votaria. Mas... O deputado Leonardo Albuquerque, nós entrevistamos ele aqui no Jornal do Meio-Dia, ele foi muito claro, né, que ele não quer votar numa reforma da Previdência que castigue a classe trabalhadora e que preserve as elites, né? Aquilo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse várias vezes, né, de que do jeito que está, existe aí uma transferência perversa de renda dos pobres para os ricos, né? E aí, por exemplo, se o problema já é esse, não adianta querer ficar preservando os interesses dos privilegiados. Então essa foi a posição aí do deputado Leonardo Albuquerque, né? E o governo, ele gostaria que a reforma fosse aprovada da forma como está, mas é lógico que o Congresso vai implementar mudanças nessa reforma. Pois é, e durante também esse mesmo jantar, como disse, esse café da manhã, né, como disse o Antero, eu quero até achar aqui a notícia no portal Gazeta Digital, além do FEX, que é um pedido para Mato Grosso, esse FEX que deveria ser pago no começo desse ano, o assunto também entrou aqui, ó. O ministro da Casa Civil também estava presente, os governadores da Paraíba, de Pernambuco, São Paulo e da Bahia, representados pelos seus vices, mas já manifestando aí o apoio, como disse o Antero. A expectativa de parlamentares, governadores e prefeito é de que a medida contribua para melhorar a situação financeira dos seus governos. No último dia 17 de abril, Alcolumbre se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os dois defenderam que o trato político, social e econômico entre os executivos e os entes federados precisa ser aperfeiçoado, falando aí do Pacto Federativo. E aí uma outra questão aí que foi colocada, e o Antero levantou essa questão, se não estiver equivocado, no programa de ontem. Uma das reivindicações lá nessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro foi a seguinte: implementar de forma imediata pelo governo federal um plano abrangente e sustentável que restabeleça o equilíbrio fiscal dos estados e do Distrito Federal. Só que, na visão lá do ministro da Economia, e não poderia ser diferente, do ministro Paulo Guedes, os estados, para isso, terão que fazer a lição de casa, né, Antero? Eles vão ter que fazer um programa de ajuste, né? Porque sem esse ajuste, o governo federal não vai liberar dinheiro, porque socorre hoje e amanhã já está com problema de novo. Ele está absolutamente certo em fazer, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, há anos, há vários governos, há décadas, o Rio Grande do Sul vem patinando, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que não aceita fazer ajuste. É uma cultura lá do Rio Grandense
que eles não aceitam fazer ajustes, querem colocar o Estado governando para os servidores públicos, e aí não aguenta pagar os servidores. E aí não tem dinheiro para pagar os servidores. Então, sinceramente, eu acho que medidas como essa têm que ser tomadas assim pelo governo. São medidas necessárias para arrumar as finanças públicas. Não adianta você liberar dinheiro da União para o governador continuar fazendo gastos. Ele tem que receber apoio para fazer o programa de ajuste. Nesse ponto, o Mauro Mendes saiu na frente. Que antes do governo federal cobrar, no primeiro mês de governo, ele entrou fazendo ajustes. Então, isso é um ponto positivo para o governador de Mato Grosso. Algum ponto a mais dessa reunião, Lúcio? Não era isso. Certo, vamos seguir então com mais notícias aqui. Eu quero trazer uma que também saiu, olha só, presos do centro de custódia custam 6 vezes mais que outros detentos em Mato Grosso. A unidade que recebe políticos acusados de corrupção gasta mensalmente R$6,7 mil com os detentos. Os presos do centro de custódia de Cuiabá custam 6 vezes mais aos cofres públicos de Mato Grosso do que os detentos da Penitenciária Central do Estado. A primeira unidade prisional é destinada a pessoas com curso superior que, segundo a lei, têm direito à cela especial e já abrigou presos ilustres, como o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, e o ex-deputado e também presidente da Assembleia, José Riva. Os dados são de um levantamento feito pelo TCE em 2017. Na época, a Corte identificou que o centro de custódia custava R$6.765.073 por mês ao governo, enquanto a Penitenciária Central custava R$1.732.000. Peraí, como é que é? Em 2017, esse levantamento feito pelo Cada TCE... preso custa quanto? Ou é o custo da penitenciária? O custo total. Identificou que um preso no centro de custódia, que o preso... Não, identificou que um preso, verdade, que um preso do centro de custódia deve ser por ano, né? Custou R$6.765.000. É 6 mil. Deve ser 6 mil. Deve ser 6.765. 6 milhões presos, os caras vão estar comendo melhor que o ministro do Supremo. 6 mil mesmo. Nem o ministro do Supremo come tão bem. É que a gente fala cifras tão altas aqui, de milhões, que eu fui para milhões. Custa 6 mil um preso e o da penitenciária é 1.732. Sabe por que você falou milhões, Nayara? Eu por mês, viu? Eu sei por quê. Por quê? Eu sei pelo seguinte, porque você estava falando do centro de custódia da capital, onde vão os políticos acusados de corrupção, que roubaram milhões. Aí você achou que eles é que estavam pagando a conta lá. Mas não é não. Eles nem devolvem aquilo que eles roubam dos cofres públicos. Devolvem pedacinhos só, né? Bem pouquinho. Isso mesmo. Né? Então, por mês, cada detento custa esse valor. Seu equipe. Perdoado. Então, no centro de custódia custa 6 mil e pouco. Quase 7 mil e na penitenciária quase 2 mil. Quase 2 mil. Mas os dois preços são absurdos, né? Olha, gente, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Quantos presos nós temos no Brasil inteiro? Se cada preso custar R$2.000, é 2 vezes o salário mínimo. É 2 vezes e um pouquinho o salário mínimo. Quer dizer, um preso não pode custar 2 vezes e pouco o salário mínimo. Mas custa, né? Mas custa. Então, assim, a gente tem que ter uma política para resolver essa questão. E a melhor política para resolver essa questão, faz tempo que a gente não debate mais isso, são penitenciárias produtivas. Não tem por que trazer... Você quer uma penitenciária no seu bairro? Você quer uma cadeia no seu bairro? Vizinho de sua casa, vamos construir lá uma cadeia, uma penitenciária. Vamos abrigar lá os bandidos perigosos de Mato Grosso? Não quer, né? Por que a gente não investir num estado que tem bastante terras como a nossa, em penitenciárias produtivas, penitenciárias rurais? E aí botar esse tom para produzir, para dirigir trator, para tirar leite, para fazer queijo, para fazer iogurte, para capinar, para pegar a foice, para produzir o que vai comer. E se tiver, inclusive, dinheiro em função do que eles produzirem, para dar para as verdadeiras vítimas daqui, que são a sociedade,
E os seus parentes que ficaram aqui fora e que sofrem com essa situação. Mas não tem por que transformar essas cadeias em universidades do crime e penitenciárias dentro do Estado. Aliás, dentro das zonas urbanas. Nós precisamos voltar a discutir a necessidade de penitenciárias produtivas. Mas as colônias penais, né? As chamadas colônias penais, que é bem defendida pelo juiz da Vara de Execuções Penais, doutor Geraldo Fidelis. A gente que já conversou tantas vezes com ele, ele defendendo que é preciso, que é muito mais eficaz até do que a tornozeleira eletrônica. E a sociedade é o seguinte, ela é obrigada a arcar com esse custo lá dentro das penitenciárias, que é um custo alto, e aí é o seguinte, a sociedade que paga isso lá dentro da penitenciária, ela tem também os resultados negativos aqui fora. Porque é o seguinte, porque o crime também é comandado lá de dentro, onde esses presos custam caro. Por exemplo... E eles se especializam no crime ali, né? Se especializam no crime. Por exemplo, dias atrás aí, lá na CPI da sonegação, o empresário Aldo Locatelli falou de facções criminosas, que elas estão se espalhando por alguns setores da economia, que é aquilo onde reside a grande preocupação do ministro da Justiça, da Segurança, né? Sérgio Moro, né? Que ele diz o seguinte: se a gente não entrar com vontade, né, para desarticular essas facções criminosas no patrimônio que elas têm, não vai ser possível combater o crime organizado no país. No mundo, Lúcio, você pega lá o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele fatídico 11 de setembro lá, no ataque às Torres Gêmeas. A partir dali mudou toda uma política de segurança no mundo, a começar pelos Estados Unidos. E eles passaram o quê? Eles passaram a investigar os crimes. O crime hoje, é por isso que eu acho que precisaria fazer um debate mais aprofundado sobre isso, porque as nossas universidades, por exemplo, estão ensinando um direito penal de 1900 e antigamente. Quando você tem que utilizar hoje o direito penal econômico. O crime hoje está a um clique do computador. Os crimes que os caras estão cometendo aqui na penitenciária estão a um clique do computador. E você, para combater o criminoso, você tem que empobrecê-lo. Você não pode permitir que o dono do PCC tenha 3 postos de combustível em Cuiabá. E que nesses postos de combustível ele venda a gasolina mais barata, porque ele frauda a qualidade da gasolina. Que ele prejudica os carros que se abastecem lá naquele posto. E esses postos que eles conseguem comprar acabam alimentando a máquina do crime que eles continuam produzindo aqui fora. E com apoio, inclusive, dos que estão presos lá dentro. E tem gente que quer tirar o COAF do Ministério da Justiça. Sem uma investigação competente, sem uma investigação correta, sem uma legislação adequada. Adequada para quê? Para proibir. Pegar um cidadão, fechar um posto de gasolina que seja dono cujo proprietário seja do PCC, não basta apenas inabilitar o CNPJ. Tem que inabilitar o CNPJ e também os CPFs de um grupo, que não poderão ter mais essa propriedade, porque senão eles vão continuar se enriquecendo. Então, nós precisamos fazer um debate amplo sobre penitenciárias, sobre quanto custa o preso, sobre o valor do preso, sobre se o preso precisa ou não trabalhar para produzir para ele comer, se é a sociedade que tem que continuar sustentando isso e se nós precisamos ou não mudar a partir das academias o currículo. O direito penal que se ensina hoje nas universidades de direito é importante até um determinado ponto, mas ele teria que ter mais horas-aula para entender a questão do direito penal econômico e do direito penal internacional. E aí os políticos se adequando à nova realidade. Né? E os políticos que defendem, né, a retirada do COAF lá do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, para devolver o COAF ao Ministério da Economia, eles não estão defendendo apenas o lado deles, né?
muita gente acusada de corrupção, né? E o COAF lá, que é esse comitê lá de administração financeira, ele acompanha aí todas as transações bancárias e financeiras que ocorrem no país. Eles não defendem apenas esses políticos, aquela banda, né, podre da política que está enfiada aí, atolada num monte de denúncias de corrupção e de propina. Por tabela, eles acabam defendendo também os interesses das facções criminosas, que lá no COAF também é possível chegar até elas, para descobrir onde é que está indo o dinheiro do crime. Certo, olha, e ontem foi convocado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado o ministro Sérgio Moro. E após a sua apresentação sobre o pacote anticrime, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, iniciou as perguntas, mas houve confusão durante a ida do ministro Sérgio Moro à Câmara de Deputados. Vamos conferir o vídeo. Aliás, em Minas, tinha uma secretária que chamava Renata Vilhena. Ela foi secretária do choque de gestão do Aécio. O Aécio é muito amigo do senhor, né? E essa deputado, secretária... Eu ia pedir... Deputado, olha, deputado, Vossa Excelência, deputado Rogério Correia, olha, houve um acordo e Vossa Excelência foi incluída aqui para dar oportunidade de Vossa Excelência falar. Agora, que se atenha ao tema que nós combinamos do que seria falado. Está interrompido. Se for para partir para esse lado de ofensa, nós vamos interromper. E todo mundo há de concordar com isso. Vossa Excelência já começou. Eu vou direto ao assunto que eu faço. É o pacote que o senhor não discutiu com ninguém. Esse pacote tem críticas. Não tem condição. Esse tempo eu vou garantir. Esse tempo eu vou garantir. Deputado Rogério Correia. Deputado Rogério Correia, eu vou garantir 9 minutos para Vossa Excelência. Reponha o tempo em 9 minutos. Se continuar desse jeito, nós vamos ter que suspender a sessão. Deputado, vamos sentar. Vamos dar início. Já está acordado o microfone, já estou pedindo para que o pessoal Casa dos Horrores, versão Brasília. É por aí, né? A gente já viu cenas parecidas aqui em Cuiabá. Não, mas aqui não é tão anarquizado assim. Eu acho que Cuiabá não merece mais o pedido de Casa dos Horrores. Olha, o pessoal do PT é provocativo, né? É provocativo, porque os caras não querem debater a ideia. Eles não querem debater o pacote. Eles querem provocar o Moura para dizer que os ladrões do PT, que roubaram esse país, essa que é a grande verdade, roubaram a Petrobras, roubaram em todas as empresas brasileiras, qualquer empresa que você dá uma enxadada, sai minhoca, qualquer empresa que você procurar, houve aqui corrupção do PT, pode apostar, houve. Quer dizer, eles não querem que o Moro estabeleça um pacote anticrime para punir a corrupção. Mais do que eles isso... Eles não querem isso, porque eles estão com medo de ir lá fazer companhia para o Lula em Curitiba. Vamos voltar no tema anterior, só para enriquecer essa discussão aqui. Um dos partidos que tem brigado e brigado muito para que o COAF não fique lá no Ministério do Sérgio Moro. Qual é o partido? Qual é o partido? Um desses partidos. Tem uma estrelinha. Partido dos Trabalhadores. Está brigando para que o COAF não fique nas mãos do Sérgio Moro, para ter mais dificuldades de chegar até os corruptos, os ladrões. Eu não estou dizendo aqui o seguinte, que todo o PT é composto por gente que não presta. Tem gente que presta sim no PT, agora tem muita gente que é bandida. E só para completar a lista, né? Tem o PT, que não quer isso, que não quer o COAF lá com o Sérgio Moro, tem o PP, o progressista, tem também um outro partido aí, o PP é de direita, é isso? O PP e o PT fizeram aquele consórciozinho para assaltar a Petrobras. E tem junto também, com o MDB. Tem também o PSOL e tem mais dois, me parece que o PR também está no meio. PR, o PCdoB.
Então, essa gente aí, é o seguinte, eles são contra o pacote anticrime para dificultar, né? A apuração do crime. A apuração do crime. É possível aperfeiçoar o projeto do ministro Sérgio Moro? Aperfeiçoar, sim, mas detonar o pacote dele, não. Porque a intenção do ministro é boa. Mas, na verdade, foi questionado aí pelo... Mas não é desse jeito que eles vão, sim, que eles mas vão não é a primeira aperfeiçoar o vez pacote. que a gente vê isso. Eu chamei de Casa dos Horrores, porque também a primeira ida do ministro Paulo Guedes teve confusão na Câmara de Deputados. Teve confusão, é a segunda confusão. E o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que iniciou as perguntas, disse que Sérgio Moro nunca tinha ido explicar sobre o pacote anticrime e anticorrupção. Só lembrando que a prioridade foi bem clara pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que a prioridade era a reforma da Previdência e iria ser discutida. E aí depois, iriam tentar discutir juntamente com o pacote anticrime, que é isso que estão fazendo. Depois esses senhores não têm moral nenhuma para vir aqui fora e reclamar que existe um clima de intolerância nas redes sociais. Olha só o que eles estão promovendo lá em Brasília. Uma baderna, onde era para discutir um projeto importantíssimo, que é o pacote anticrime. O clima de intolerância aí é o seguinte, existe tanto cada um de um lado, no virtual quanto também no cada um de um lado defendendo o seu próprio interesse. E tumultuando, né, Lúcio? E dificultando o andamento de várias propostas e de vários textos. É o que a gente vem vendo. Só lembrando que a briga aí foi entre o deputado Éder Mauro, do PSL do Pará, e que partiu para cima do deputado Paulo Teixeira, do PT. Os dois, como vocês puderam ver, foram contidos por colegas. Paulo Teixeira é irmão do Roberto Teixeira, que é o famoso advogado Lula. É ligadíssimo a Luiz Inácio Lula da Silva. E assim, o PT acha que é uma injustiça muito grande punir os crimes do PT. Eles podiam roubar a Petrobras, porque esse dinheiro era para organizar os trabalhadores. Entendeu? Não importa se Zé Dirceu ficou rico, se Delúbio está preso, se Lula está preso, se Palocci confessou crimes. O Palocci confessou todos os crimes. Aí o PT fica aí com esse discurso de tentar inviabilizar a apuração de crimes. E há uma injustiça, sim. Quando o deputado do PT fala, Vossa Excelência não discutiu isso com ninguém. Ao contrário, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito para combater a corrupção no país. Uma das bandeiras de campanha do Bolsonaro, um dos motivos pelos quais o Bolsonaro ganhou, ou o principal motivo, o primeiro motivo pelo qual ele ganhou, foi de que ele iria combater a corrupção no país. Agora eles querem fazer uma abafa dentro do Congresso brasileiro. São eles em aliança com o Supremo Tribunal Federal. Essa que é a verdade do país. Há uma aliança hoje entre os bandidos do Congresso e alguns homens de toga. Há uma aliança hoje. Em nome de qual direito, não sei. Talvez seja do direito achado na rua, para que criminosos, desde que sejam ricos, bandidos, elegantes, não sejam punidos. E ainda falando da Câmara dos Deputados, ontem a equipe de Paulo Guedes apresentou aí os pontos da reforma da Previdência para os deputados, né? E falando aí, mostrando, acho que um grande resumo que eles quiseram passar. Eu assisti alguns trechos da TV Câmara e eles quiseram mostrar as injustiças da reforma da Previdência, mostrando que essas injustiças vão ser corrigidas e elas precisam ser corrigidas. E foram muito questionados pelos deputados de oposição que falaram o seguinte, que não adianta corrigir injustiça e sacrificar o menos favorecido. Pois é, isso que é uma coisa que precisa estar em sintonia com a verdade, né? Porque a nova Previdência, ela sacrifica todos, inclusive os menos favorecidos. Mas é preciso ser sincero com a população brasileira. Sacrifica mais os de maior poder aquisitivo. É desonestidade intelectual inverter-se. Mas aí quem falou isso foi... Agora, o governo
é que precisa ser competente também para mostrar o lado da proposta do governo. Quem falou isso foi o Rubens Ottoni, que foi o primeiro a falar, o deputado pelo PT de Goiás, PT. E falou justamente isso, que vai sacrificar muito, pode corrigir algumas injustiças, mas quem ganha menos, o mais pobre, vai passar a ganhar bem menos. E também foi levantado pela oposição, Antério e Lúcio, de que agora o trabalhador vai ter que ir atrás do direito, vai ter que ir atrás desse dinheiro, desse benefício e sem as facilidades que existem hoje. Eu não sei como que o ministro da propaganda, o Carlos Bolsonaro, ainda não melhorou a propaganda do governo. Porque ele que é o ministro da propaganda, de verdade, né? Porque o Bolsonaro só articula nas mídias sociais e a mensagem do governo não chega em lugar nenhum. A proposta do governo é até consistente. Mas ele vai dizer que isso só vai ser possível, Antero, de na melhorar, mídia social, né? De melhorar. Então, não, vai apanhar até... Não, que isso só será possível depois que ele conseguir derrubar o ministro que é secretário de governo, o general Santos Cruz. Antes disso, ele não tem como interferir na mídia convencional. E só lembrando que também durante essa reunião da reforma da Previdência, os partidos que são apoiadores, Lúcio e Antero, falaram que existe realmente, que a reforma ela vai sacrificar muitos trabalhadores, principalmente os rurais, as mulheres, trabalhadoras rurais e professores. Mesmo assim, o entendimento deles é de que precisa urgente a reforma ser aprovada para o país andar. É preciso, então, eles falaram que realmente é uma reforma que vai sacrificar todo mundo, né? Todas as partes, mas que ela precisa ser aprovada. Aí está mais correto. Vai sacrificar todas as partes, mas sacrifica mais a parte que ganha mais. E até melhora para os de baixo. Por exemplo, quem ganha salário mínimo na reforma, que contribui hoje com 11% para a Previdência, vai contribuir com 7%. Isso vai contribuir menos. Agora, quem ganha mais de 20, 30 mil reais, as alíquotas vão de 11 para 14, de 14 para 17 e tem até de 22%. Então, os que ganham mais vão contribuir mais. Os que ganham menos vão contribuir menos. Fora disso, eu fico assustado do tamanho da incompetência do governo e não consegui explicar isso. O governo tinha que fazer quadros, invadir os rádios, a televisão e tal. O que eles fizeram ontem na Câmara, eles deveriam jogar na mídia, mostrando inclusive o comparativo com outros países, né, mostrando o quanto o Brasil ainda está atrasado no que se diz respeito à previdência social. Mas o que mais vai tocar a população é jogar na mídia a questão do bolso. Olha, estão querendo usar os trabalhadores pobres do Brasil para defender os direitos dos ricos. É isso. O PT está fazendo massa de manobra, pegando os trabalhadores pobres, mas para defender os graúdos, não é para defender os trabalhadores pobres, não. O PT há muito tempo deixou de ser o partido dos trabalhadores. O PT passou a ser PP, partido da Petrobras, partido do saque das contas públicas, do saque do dinheiro público. Infelizmente, o PT fez um governo que não o credencia mais por alguns anos na política brasileira. E aí não está tão difícil assim convencer a população brasileira e derrotar aqueles que são contrários à reforma da Previdência por defenderem interesses localizados, grupais, partidários, né? A pesquisa aqui diz o seguinte: 6 em cada 10 brasileiros dizem que reforma da Previdência é necessária, revela uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. E é a primeira vez que isso acontece no Brasil, viu, Lúcio? E eles falaram isso durante a apresentação da pesquisa. Mostraram a pesquisa e falaram realmente que é um momento histórico que o país passa. Pois é. E um outro dado da pesquisa aqui é que mostra que 83% da população não está disposta a pagar mais impostos para manter o atual sistema de aposentadoria. Certo. Vamos então para o nosso primeiro intervalo? Vamos? Tem alguma coisa? Eu queria não? só fazer um registro aqui, retomar esta votação do STF, do Supremo Tribunal Federal. Só dizer aqui o seguinte, né? Os ministros que votaram a favor de que
colegas deputados que estão livres podem soltar os colegas deputados que foram presos. Quem votou a favor para que deputados sejam soltos pelos colegas? Marco Aurélio Mello, os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Dias Toffoli havia votado... Ele mudou, ele mudou o voto. Ele mudou o voto, né, convencido. Aí eles estão fazendo assim, né? Os partidos do bem, partidos do mal. É tipo biruta de aeroporto? É o sabor do vento? Não é. Né? Ou do interesse, não é? Então, assim, olha, eu voto com você nessa, naquela próxima você vota comigo. É o sabor do vento. Não é o sabor do vento, não. Isso aí é compromisso realmente com essa turma. E aí os que votaram contra soltar deputado, foram os ministros Luiz Edson Fachin, que é o da Lava Jato, não é? A ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí é o seguinte, tem uma frase aqui no voto do ministro Luiz Roberto Barroso que merece ser registrada. Ele fala lá do caso específico lá do Rio de Janeiro, que se esse esquema aí tivesse valendo, ninguém tinha sido punido, ninguém tinha sido condenado. Daí a frase do ministro Luiz Roberto Barroso aqui é a seguinte: impedir punições podem transformar o poder legislativo em reduto de marginais. Ponto. Agora vai ser interessante, agora ser candidato a deputado estadual, né? Deputado porque estadual, você tem poder federal, jurídico, né? de justiça Olha, também, você cometeu né? algum crime, seja candidato a deputado estadual. Pronto, tá bom. Não pode ser preso, você não deixa nenhum colega ser preso. Mas quem que disse isso? O Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte do meu país. Disse isso. Mas aqui em Mato Grosso tem um setor aí, né, que será beneficiado, né? Que pode economizar, né? Não é isso? Você não disse agora há pouco aqui, Nayara, que lá no centro de custódia da capital um preso custa quase R$7 mil? 7 mil? Mil? Como vai ficar menos gente presa, né? Vai diminuir o custo. Mas aí ele fica... diminui o custo, mas ele fica custando 90 e tantos por mês na Assembleia para proteger o INPE. É muito mais caro. Mas vai restar esta vergonha, né? Não vai restar vergonha, não. Olha, a gente vai ter que mobilizar a sociedade. Sim, porque a gente vai ter que mobilizar a sociedade. A gente não, os partidos políticos, que também não existem mais. O que não pode acontecer... Esse é o problema da sociedade brasileira. Quem é que vai mobilizar a sociedade? E o que não pode acontecer... Qual partido político que tem autoridade para mobilizar a sociedade? Por exemplo, a Operação Sangria, que dizem que será a Lava Jato de Mato Grosso, que é um tsunami e que pega deputado estadual. Então, povo brasileiro residente em Mato Grosso, se isso for verdade, vamos nos organizar. Se tiver algum negócio, olha, vamos nos mobilizar. Daqui a pouco vai ter um doido que vai falar, olha, bata no seu deputado, não respeite mais essas instituições. Nós estamos correndo um risco sério com essa decisão do Supremo. O Supremo não está nem aí com o povo brasileiro. Ele está preocupado se vai ter lagosta e vinho no lanche deles. O resto eles não estão preocupados com coisa nenhuma. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a notícia de frente. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos direto para os nossos cúmplices, Lúcio. Vamos lá então, Nayara. Brandi, do Parque Cuiabá, Marina, do Jardim dos Cerrados, Abelino Marques, Alex Ribeiro, Paulo Gasparotto, Ivan Denir, do Novo Paraíso 2, professor Doatir, o Algemiro, de Várzea Grande, Leonardo, do Verdão, Wendel, da Lixeira, Milton Rodrigues, Antônio Carlos Araújo, o Moraci, do Santa Amália, João Batista, de Rondonópolis, Sion, Luciano, do Recanto dos Pássaros, a Maria, do Pedregal, o Romeu, do Pico do Amor, Luiz, do Baú
e o Osgir Leite, que é do bairro 1º de Março, aqui de Cuiabá. Certo, e vamos com as mensagens dos nossos cúmplices, Antero. Aqui tem um telespectador que não assinou, infelizmente não assinou, mas eu vou ler mesmo assim. Gente, estou pasma, deve ser uma mulher, né? Estou pasma de ouvir que o Bolsonaro é de esquerda, criticando o nosso programa de ontem, né? Isso não interessa de que lado ele está, o importante é ele não fazer como os outros, não roubar, não afundar o Brasil. O povo não aguenta mais ser roubado, é verdade. E o povo não aguenta mais também não ter educação, né? Aliás, o ministro da Educação foi na Câmara e falou que não é isso e defendeu polícia dentro das universidades. Aqui não é um outro estado, não é uma outra nação, tem que... Aí tem aqui o Wendel da Lixeira, rufando o Paulo Antero. Bom dia. Depois. Gostaria de saber por que tanto ódio no coração do Antero quando fala da senadora Selma Arruda e do presidente Jair Bolsonaro. Nunca assisti ele falar um A positivo de nenhum dos dois, mas rasga elogios para o Bezerra. O Wendel da Lixeira. Wendel, será que você está assistindo este canal? Eu cansei de dizer aqui o seguinte, que eu lamento muito o que aconteceu com a senadora Selma. É o Wendel? O Wendel da Lixeira. Eu quero contribuir aí. Só para relembrar, no programa de ontem, na notícia de frente de ontem, nós elogiamos a juíza aposentada Selma Arruda, pela coragem, pelo trabalho dela, pela determinação dela na 7ª Vara Criminal, colocando muito bandido na cadeia. E bandido do colarinho branco, de terno e gravata. Isso nós falamos aqui, eu falei sobre isso, o Antero falou sobre isso. O problema é o seguinte, nós não estamos criticando a postura da juíza aposentada que cumpriu assim, com brilhantismo a missão dela no Poder Judiciário. O que está sendo criticado aí e o que está sendo analisado, inclusive pela Justiça Eleitoral, não fomos nós que votamos lá no processo de cassação contra a senadora Selma Arruda. Quer dizer, foram 7 magistrados, lá 7 juízes, que entenderam que houve a prática de Caixa 2 e o abuso de poder econômico. Mas falamos das provas, né? Nós agradecemos aí a participação do Wendel, né? E respeitamos a opinião dele. Respeito a opinião do Wendel, mas assim, é difícil eu concordar com as coisas. Eu concordo com as minhas convicções, Wendel. Na minha convicção, ela tinha que ter explicado assim, eu não cometi isso. Ela não fala que não cometeu, ela fala assim, estou sendo perseguida porque prendi Riva e Silval. Aí não, ela tem que falar, olha, estou sendo perseguida porque isso aqui eu não fiz. Esse cheque que eles dizem que existiu, não existe. Fui ingênua. Pois é, não. Ela não dá explicação. Ela não dá explicação e fala que é uma perseguição porque puniu Riva e Silval. Aí nós não podemos aceitar isso em detrimento de outros membros do Poder Judiciário de Mato Grosso. Mas tudo bem, eu respeito a opinião do Wendel. Eu quero aqui agradecer a audiência do Dr. Paulo Gasparotto, que é um importante empresário de Cuiabá. Ele viu o programa de ontem e manda aqui, Antero, a sociedade foi sequestrada pelo funcionalismo público e trabalha só para manter essa máquina pouco produtiva. Ele está se baseando naquele relatório do governo... Do déficit, que é muito educativa, né? Aí tem um outro aqui defendendo o Bolsonaro. Que argumento, hein? É brilhante o argumento. Ele é tão brilhante que ele nem assinou. Por que ninguém fez manifestações quando Lula e Dilma cortaram verba da educação? Como assim, Carvalho? Não teve manifestação contra Lula e Dilma, não teve pouca, né? As pessoas fizeram, sim, manifestações em defesa da educação. Aliás, as medidas do governo Bolsonaro, desse ministro, são tão ruins que eles não vão sustentar, eles vão ter que voltar atrás, porque senão os estudantes vão para a rua. E o Bolsonaro já assistiu do outro lado. O golpe de 64 começou a cair em 68, a primeira passeata que eles tomaram foi a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, quando eles mataram o estudante Edson Luiz. Eles que eu falo, na época da ditadura. E depois a ditadura caiu com Dante de Oliveira.
mas existiram sim mobilizações contra Lula, contra Dilma, contra Fernando Henrique, contra todo mundo. Olha, o governo Bezerra aqui teve greve da educação, o governo Dante aqui teve greve na educação, o governo Mauro Mendes teve greve na educação, governo Pedro Táxi. O governo Pedro Táxi teve greve na educação, Séries, que era do PT, era secretário de educação, teve greve na educação. Que conversa é essa? Teve. Agora, as universidades não podem, o Brasil não pode aceitar cortar 30% das verbas da educação. Cortar a verba de outro lugar, né? Certo, é isso. Vamos lá então, olha só, o vereador Marcos Veloso assumiu no fim de abril a presidência da CPI da Santa Casa, que era anteriormente presidida pelo Toninho de Souza, que foi para a Assembleia Legislativa. E ele foi o convidado do Jornal do Meio Dia de ontem e falou sobre o andamento da CPI. Confira. Vereador, antes dessa CPI aqui da Santa Casa, teve lá uma CPI dos filantrópicos que não deu em praticamente nada. Uma CPI que ficou lá 4, 5, quase 6 meses, né? O que é que pode acontecer com essa CPI da Santa Casa? Ela vai cumprir aquilo que ela se propôs? Não, não é o que pode acontecer, é o que vai acontecer. Existe uma CPI aberta para a gente investigar o que aconteceu com a gestão da Santa Casa, que culminou com o fechamento das atividades de uma casa de 2 séculos de existência. Então, nós estamos buscando o que tecnicamente se chama de prova emprestada, em algumas investigações que existe já mais adiantada aqui no Estado. Nós iremos conduzir a CPI a partir do início da nossa gestão, para que se chegue a um ponto final. Só para tirar uma dúvida, vereador, o senhor colocou aí o seguinte, nós vamos procurar emprestar provas de uma investigação mais adiantada que já existe. Estamos falando de Operação Sangria ou não? Pode ser a Operação Sangria também, mas como você mesmo disse, Lúcio, na CPI dos filantrópicos, foram feitos alguns depoimentos, foram juntados documentos pertinentes à Santa Casa. A Controladoria Geral do Estado, ela tem um relatório muito bem elaborado sobre a questão da saúde do Estado e dentro desse relatório da Controladoria Geral do Estado existe algo pertinente aos filantrópicos também no geral. Vereador, vamos tentar aprofundar mais um pouco. O senhor falou agora há pouco de emprestar provas de outras investigações. Aí, na sequência, o senhor colocou o seguinte, olha, tiveram lá informações importantes na CPI dos filantrópicos. O vereador Marcos Veloso, além de vereador, é delegado da Polícia Civil, está licenciado. Certo. Nós podemos entender aqui que estamos próximos, Mato Grosso estaria próximo de conhecer um grande escândalo de corrupção. Teremos aí o quê? A população vai poder conhecer uma espécie assim de uma gigantesca máfia na saúde? Olha, eu não diria dessa forma. O que eu posso afirmar é que a população vai conhecer uma grande verdade. Tudo o que acontecer na CPI será feito de forma transparente. O senhor já está tendo contato com esta verdade. E ela assusta? Olha, para quem é policial há 31 anos, difícil... Já está acostumado, não é? Difícil se acostumar, se assustar. Mas o que nos impressiona, e aí eu vou usar uma fala emprestada de um grande delegado de polícia chamado Lindomar Toffoli, que é o meu colega da Delegacia Fazendária. O que fizeram com a saúde pública no nosso estado, particularmente aqui na capital, frente às investigações da Sangria, é algo que entristece, porque pessoas perderam a vida por conta dessa organização criminosa que a Sangria... Quer dizer, além de roubar, eles estavam matando as pessoas. As consequências dessas ações... De forma indireta, de forma indireta, sim. E não terá nada de seletivo, não vai se poupar ninguém, independente de quem seja, vereador. Lúcio, eu tenho 31 anos na atividade como delegado de polícia aqui nesse estado. Nunca precisei andar de cabeça
abaixada na rua pela minha atividade. Mesmo porque eu tenho um compromisso com uma instituição e, acima de tudo, eu tenho um compromisso com a sociedade mato-grossense. Nós iremos conduzir a CPI na direção que ela tem que ser, da forma que ela tem que ser e, como a gente costuma dizer, infelizmente, doa quem doer. Pois é, e esse questionamento que o Lúcio fez, né, de que quem precisar ser convocado no Oitiva vai ser convocado, vários ouvintes, como disse aí o próprio presidente da CPI, o delegado Marcos Veloso, ele que foi ao Tribuna ontem, muitos ouvintes questionaram a mesma coisa que você, Lúcio. Tribuna lá da Rádio Vila Real. Deixando aí o partido, a política de lado, o senhor vai convocar quem for preciso e quem for o nome do político que for aparecer, o político, empresário, durante as investigações aí da CPI da Santa Casa. Ele falou que sim. Pois é, eu quero saber o seguinte, eles estão investigando exatamente o quê? Por que que quem a Santa foi Casa ocupado? Falou? Isso. Santa Casa Quem foi falei? ocupado? Quem foi ocupado? Pois é, mas a Santa Casa é uma empresa privada, gente. Mas, segundo a alegação, é que é preciso da CPI porque recebia dinheiro público. Agora, o que é muito grave aí é o que ele falou aí, se referindo à corrupção na saúde em Mato Grosso. Ele destacou especialmente aqui na capital, citou lá a Operação Sangria, citou o delegado lá da Defaz, o delegado Lindomar Toffoli, dizendo o seguinte, que o esquema corrupto que está sendo levantado, apurado, é algo, ele disse que não é assustador, mas que é impressionante. Não é assustador porque ele não se assusta, né? Ele está acostumado a mexer com bandido, né? Então, quer dizer, os caras montaram um núcleo de vampiragem para roubar a saúde. Isso é muito grave, né? E tomara realmente que tenha sido uma entrega de nomes de A a Z e que todos os que erraram sejam punidos, né? E a informação de bastidores é que estas informações que a Delegacia Fazendária, que o Ministério Público Estadual, que o Ministério Público Federal está levantando, essas informações ampliam o leque e ampliam muito o leque das investigações sobre esse esquema indecente na saúde, que, como o vereador ali lembrou, o seguinte, não era só roubo, né? Isso eu coloquei, né? Eles não roubavam só, eles acabavam matando as pessoas porque deixavam de atender. Será que é uma lava-jato cuiabana? Mas na verdade... Lava-jato da saúde? As pessoas, elas vão perdendo um pouco do ânimo, da crença nas instituições, da crença de que as instituições vão funcionar. Porque quando o Fux revelou aquelas imagens horríveis, que passou no Jornal da Record, em toda a imprensa nacional e tal, sobre dinheiro na caixa, dinheiro no paletó, dinheiro não sei aonde, etc e tal, quando aquelas imagens horrorosas foram reveladas e aquilo foi qualificado como uma delação monstruosa, o que teve de decisão daquilo até hoje? Qual que é a denúncia que existe do Ministério Público daquilo até hoje? Por que o Ministério Público não funciona contra essas autoridades? O que o Ministério Público está fazendo que não tomou nenhuma providência para que ninguém fosse punido? Daquele grupo ali, quem foi punida foi a prefeita de Juara. Não por causa daquilo, por causa de uma licitação que aconteceu na prefeitura de Juara. Só. O resto está todo mundo no bem bom e acreditando que vai prescrever e não vai acontecer nada. Isso é ruim para o Ministério Público. Agora tem um escândalo na saúde, na Operação Sangria. Até quando que a sociedade vai ficar sem saber disso? Até quando que não vai ter operações para isso? Até quando que os nomes citados não vão para a cadeia? Por que essa impunidade no estado de Mato Grosso? Quem é que está deixando de funcionar? O Ministério Público que não está investigando?
Ou a polícia que está sendo condescendente? Ou é o juiz que não manda prender? Um dos três fatores aqui está falhando. Ou os três, né? Ou os três estão falhando. Porque isso é tão escandaloso assim. Com cada um que conhece um pedacinho da investigação, fala assim, olha, é monstruoso o negócio. Olha, é gravíssima a situação. Olha, é a Lava Jato da Saúde. Olha, é a Lava Jato de Mato Grosso. E não acontece nada. E não acontece... alô, Ministério Público. Alô, Polícia Investigativa. E alô, Poder Judiciário. Chega de impunidade, né? Ou será que é porque o Supremo não quer que pune? Né? Lúcio, vamos para o seu destaque? O meu destaque aí é sobre a tarifa do transporte coletivo aqui de Cuiabá, que o Tribunal de Contas novamente determinou que o valor dessa tarifa seja de R$ 3,85. Era de R$ 4,10 lá no início do ano. Também por uma decisão do Tribunal de Contas baixou para R$ 3,85 e aí a decisão naquele momento, no mês de março, do Tribunal de Contas foi para que a ARSEC, que é a agência reguladora dos serviços concessionados, fizesse aí um reestudo, né, da planilha de custos para que a passagem que era R$ 4,10 para que a ARSEC justificasse isso. Foi feito um novo estudo aí da planilha e eles mandaram que a tarifa voltasse a ser R$ 4,10. Eles mandaram assim, não o Tribunal de Contas. A ARSEC, essa agência reguladora dos serviços concessionados. Só que a ARSEC não deu muita atenção, não levou em conta, não levou em consideração o que o Tribunal de Contas do Estado havia colocado para que se reestudasse e se fizesse o cálculo direitinho dessa planilha de custos do transporte coletivo. E aí mandaram voltar o valor nos R$ 4,10. E aí o Tribunal de Contas do Estado recebeu lá um pedido do vereador Diego Guimarães, do Partido Progressista, teve uma reunião lá no Tribunal de Contas, e aí a decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Estado é de que a partir de amanhã, sexta-feira, o valor da tarifa volte a ser R$ 3,85. O vereador Diego Guimarães, ele explica que a tendência é de que até o dia 26 deste mês sejam realizados todos os cálculos e análises para que seja concedido ou não o aumento da tarifa, que deve analisar os custos das empresas que são responsáveis pelo transporte coletivo aqui de Cuiabá. O fato é o seguinte, é preciso explicar e explicar muito bem por que é que essa tarifa deve custar R$ 4,10. E tem que explicar por quê. Porque a maioria dos pontos de ônibus aqui de Cuiabá não protege o usuário nem do sol e nem da chuva. Tem que explicar por que tem que custar R$ 4,10, porque não obedecem o contrato que existe entre as empresas e a prefeitura. Não tem renovação de frota, como deveria ter. Quase 80% dos ônibus estão fora do que estabelece, do que determina o contrato. Os ônibus podem ter, no máximo, 4 anos e meio. Mais de 75% não estão dentro daquilo que estabelece o contrato. Ou seja, de cada 4 ônibus que estão circulando em Cuiabá, 3 não deveriam estar rodando. Falta manutenção. Muitos quebram no meio da rua, criando enormes transtornos para o usuário. E além dessa questão da redução, novamente, da tarifa, tem um trabalho lá do Tribunal de Contas que é muito interessante. Depois de muito tempo, depois de muitas cobranças, o Tribunal de Contas vai investigar, vai fazer um levantamento, vai fazer uma auditoria sobre o que é que as empresas de ônibus não estão cumprindo
neste contrato que existe com a Prefeitura. E olha que esse contrato não é agora dessa administração, não. Esse contrato tem mais de 15 anos. É de 2003, para ser mais exato, 16 anos. Só que tem algumas informações ali que, se forem respondidas, como o Tribunal de Contas quer que sejam respondidas, a gente vai ter um acesso a informações aí que há muito tempo todos querem saber. Por exemplo, o Tribunal de Contas vai querer saber o seguinte: quanto é que as empresas que atuam no transporte coletivo de Cuiabá estão faturando, Antero, por mês? Mas aí é o seguinte, eles querem com extrato bancário, tá bom? Porque o que a gente sempre ouviu dizer é que estes números sobre o faturamento das empresas são números maquiados, que não informam a realidade dos fatos. Aí o Tribunal de Contas vai querer saber também por que é que eles não estão renovando a frota. E eu vou querer saber o seguinte, em nome dos usuários, né? Nós estamos aqui, o elo de comunicação com a sociedade, eu vou querer saber o seguinte: depois do resultado dessa auditoria, vai ou não vai acontecer alguma coisa com as empresas? Elas vão ser ou não vão ser penalizadas? Eu queria fazer uma outra pergunta. Lúcio, como que vai ficar? Só deixa eu fazer um parênteses. Primeiro que o Tribunal de Contas não vai fazer isso. O Tribunal de Contas já fez isso. Fez na gestão do conselheiro Antônio Joaquim. Mas então está fazendo de novo? Não. Nem precisa fazer. O relatório está super atual. O relatório do ano passado. O transporte coletivo não mudou. Eu tive a oportunidade de ler o relatório sobre o transporte coletivo de Cuiabá e de Várzea Grande. É uma calamidade pública em Cuiabá e é uma calamidade pública maior ainda em Várzea Grande. Por exemplo, fica comprovado que... E a quem que cabe fazer a cobrança? Quem que é o fiscal do contrato? E essa informação de que eles estão fazendo essa auditoria, Antero, é do próprio Tribunal de Contas. Pois é, mas o Tribunal de Contas está dando uma informação que eles querem tirar proveito de uma situação que já foi feita. Eu vou até ver se consigo nesta semana, ou no máximo a semana que vem, esse relatório do Tribunal de Contas, que foi encaminhado à Câmara de Cuiabá. Eu tive a oportunidade de entrevistar, quando o Antônio Joaquim era presidente do tribunal, de entrevistá-lo na Rádio Capital FM. É um relatório muito consistente e as providências a serem tomadas não são do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas abriu, inclusive, notificou a Prefeitura de Cuiabá e a Prefeitura de Várzea Grande para tomar providências, que certamente não tomaram. Pode ser que o Tribunal de Contas vai renotificar. Mas agora está o seguinte, determinando que se baixe o preço da passagem. Sim. Não é isso? É isso. Então é o seguinte, o Tribunal de Contas tem o poder de determinar alguma coisa também. Tem, mas eu não sei se ele tem poder de quebrar sigilo. Porque ele quer o extrato bancário, como? Fornecido livremente pelas empresas, ou eles têm poderes judiciais de quebrar sigilo? Eles não têm poder de quebrar sigilo. Mas o contrato não é público? Sim, mas não autoriza você a entrar cabe à Prefeitura fiscalizar o número de passageiros que andam nos ônibus. Vamos então para o nosso último intervalo. Na volta tem destaque do Antero. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente e vamos falar de polêmica. A Defensoria Pública de Mato Grosso consultou o Tribunal de Contas do Estado para saber se os servidores comissionados têm direito à licença prêmio. A reportagem é de Sêmia Mauad. Na prática, a decisão do Tribunal de Contas do Estado não diz que sim nem que não, ou seja, não autoriza ou impede que esse privilégio seja concedido aos servidores comissionados da Defensoria Pública de Mato Grosso. Esses trabalhadores são aqueles que não passaram por concurso público para ocuparem qualquer tipo de cargo no órgão. A alegação era de que outros funcionários, como os do Ministério Público do Estado, recebem o benefício e que, por isso, eles também poderiam ter esse direito.
A consulta foi feita e entregue ao TCE ainda na gestão do ex-defensor público Silvio de Santana. Na época, os comissionados queriam tentar ver se conseguiam de fato esse direito. O defensor atual, Clodoaldo de Queiroz, afirma que este assunto está encerrado e que o benefício não será concedido. Houve um pedido por parte dos servidores no ano passado e a Defensoria Pública entendeu, após uma análise jurídica, de que não há fundamento legal para esse direito. Eles não têm esse direito de acordo com o entendimento jurídico da Defensoria. Mas, para atendimento à pretensão dos servidores, a Defensoria, no ano passado, formulou uma consulta ao Tribunal de Contas para obter um parecer externo sobre esse eventual direito dos servidores, se eles teriam ou não. A Defensoria Pública de Mato Grosso conta com cerca de 70 servidores comissionados. Normalmente, o benefício da licença-prêmio é concedido a servidores efetivos. O defensor público de Mato Grosso explica que, para que o servidor tenha direito, primeiro, o funcionário tem que ser concursado, além de outras regras previstas em lei. É um benefício que é concedido pela lei aos servidores efetivos de carreira, todos os servidores públicos, que é um prêmio pela assiduidade a cada 5 anos de trabalho, de modo assíduo, sem faltas. O servidor tem direito a 90 dias a ser gozada como retribuição pela assiduidade ao longo de 5 anos, né? Então isso só cabe para servidor efetivo, em regra. Em algumas carreiras, existe a informação de que a legislação específica da carreira prevê esse benefício para os servidores comissionados, mas não é o caso da Defensoria. A legislação da Defensoria só prevê a licença-prêmio para os servidores efetivos de carreira que fizeram concurso. Que bacana, hein? Que bom, né? Que bom, hein? Comissionado, gente, comissionado de discutir licença-prêmio, vamos respeitar. É feio, né? Fica feio. Só tem uma palavra, é feio. Não, além de ser feio, é o seguinte, olha, nós precisamos mudar algumas realidades no Brasil, né? Essas questões da remuneração do funcionalismo público tinha que ser assim, 12 salários, 13º salário, ponto. Como é na iniciativa privada, gente. Aí não, a cada 5 anos trabalhado, tem 3 meses de licença-prêmio remunerado. Isso é brincadeira, cara. Mas espera aí, tem mais uma coisa aí, Antero, que merece ser colocado aqui. O seguinte, olha, o funcionário seguinte que não teve falta injustificada durante 5 anos, ele tem direito a 90 dias de licença-prêmio. Ou seja, ele estava o seguinte, se ele não teve falta, ele estava o quê? Cumprindo com a obrigação dele, não é isso? Ele recebia um salário para trabalhar tantos dias por mês. Aí ele não faltou. Não faltou o quê? Porque ele tinha que trabalhar. Sim. Não é? Aí é o seguinte, como ele foi trabalhar, ele vai receber um prêmio de 3 meses de licença. Essas coisas precisam acabar, né? Eu acho que o futuro do mundo, não estou discutindo aqui a questão do Brasil, vai acabar, inclusive, com essa tal da estabilidade no emprego. Né? Eu acho que a estabilidade do emprego foi uma conquista do servidor. Eu votei a favor da estabilidade do emprego na Constituinte, né? Principalmente porque nós vínhamos de uma política muito atrasada, porque o governo do PSD ganhava, mandava todo mundo da UDN embora. O governo da UDN ganhava, mandava todo mundo do PSD embora. Seja cargo de confiança ou não, mandava todos mesmo. Só trabalhavam udenistas no governo da UDN, PCDistas e PTBistas no governo do PSD. E essa coisa é muito antiga, etc. e tal. Aí veio a questão da estabilidade do emprego, que é fundamental. Mas olha, na iniciativa privada, se durante 5 anos o cara faltar muito, o empresário manda embora. Mas não precisa faltar muito 5 anos. Pois assim, não precisa faltar, se faltar um pouco, né? Manda embora. Agora, licença-prêmio para quem vai trabalhar é demais, né, gente? Agora essa questão da estabilidade aí precisa de ser analisada com bastante critério, né? Não, precisa ser analisado com muito critério. Para não voltar ao que era antes. Da perseguição política. Certo, Antero, vamos para o seu destaque. Meu destaque é o seguinte, que o Sérgio Moro
ele realmente falou na campanha eleitoral que ia armar a população, que é contra o Estatuto do Desarmamento, a lei que foi aprovada no Brasil e que inclusive ganhou o plebiscito. Teve plebiscito sobre isso. Foi a lei do desarmamento. A população brasileira foi às urnas e votou pela lei do desarmamento. Mas não há como negar que o presidente Jair Bolsonaro tratou sim na campanha eleitoral da questão de que ele iria armar a população. Fez até o gesto, né? Nas mensagens dele aos seus seguidores, ele fez o gesto. Como essa proposta foi vitoriosa nas urnas, ele está autorizando, primeiro ele autorizou a posse de armas. Posse de armas é o cidadão comprar a arma, deixar a arma na sua residência ou na área rural. Então, inicialmente foi esse passo. E agora ele mudou o decreto. Ele mudou o decreto mantendo para a grande maioria da população a posse de armas, quer dizer, continuando como estava no início do seu decreto, e autorizando porte de armas, o que é muito perigoso. E autorizou porte de armas para determinadas categorias. Por exemplo, político vai ter direito a porte de arma. Você acha que o cidadão, por ser vereador, ele tem direito a porte de arma? O cidadão, por ser deputado, ele tem que andar armado? Ele está autorizado a andar armado. As seguintes categorias estão autorizadas a andar armados: jornalistas, políticos, conselheiros tutelares e advogados. Olha o tanto de gente que foi armada no Brasil. Olha o tanto de gente que foi armada no Brasil. Eu sou OAB 11384, depois de mim tem um monte dentro de OAB. Quer dizer, nós temos mais de 30 mil advogados que vão poder usar armas em Mato Grosso. E se aquele projeto do Medeiros passar, esse número pula mais ainda, né? Porque ele quer o projeto quem? Crianças? acabar com o exame da ordem. Aquele projeto do Medeiros é um outro desserviço à educação. Então, assim, o Bolsonaro dá direito a posse de arma a políticos, advogados, jornalistas e também conselheiros tutelares. E ele também fala aqui dos motoristas de empresas e transportadoras autônomos de carga, instrutor de tiro, colecionador ou caçador, proprietários de estabelecimentos que comercializem armas de fogo, de escolas de tiro, dirigentes de clubes de tiro, residente em área rural, conselheiro tutelar, como você falou, agente de trânsito e funcionários de empresas de segurança privada de transporte de valores. Ainda bem que não autorizou a turma do Jardim de Infância usar arma, né? Brincar de arma. Agora sim, eu sinceramente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele fez uma declaração dizendo que esse decreto e essa decisão não tem nada a ver com segurança pública. Ou seja, ele não acha que vai melhorar a segurança pública por causa disso. Como não vai melhorar. Como não vai melhorar. Como vai criar muita dificuldade para a polícia. Não, e ele falou aqui no decreto assinado por Bolsonaro, tem aqui na matéria também, a Polícia Federal também perde o poder de dar o porte a quem pedir. A Polícia Federal também não é mais ela que dá o porte. A gente sabia que era uma burocracia maior e que impossibilitava. Agora você vai poder requerer isso na polícia do seu município. A pessoa chega lá para o delegado de polícia, faz o requerimento. Eu sou vereador aqui de Ribeirãozinho, sou autoridade. Me dá o porte de arma. Comprei essa arma e tal. Vai lá, registra e tem o porte. Declarações do Sérgio Moro. E Sérgio Moro, pois é. Eu sou filho do prefeito e sou político. Não está autorizado. Se for político. Não. O Emanuelzinho tem direito. É filho do prefeito e é deputado. Né? Não tem a ver com a segurança pública, é o que diz Moro. Foi uma decisão tomada pelo presidente em atendimento ao resultado das eleições. Aí, questionado sobre se assinou o decreto sem concordar com ele, Moro não entrou em detalhes, mas disse que é normal haver divergências dentro do governo. Eventuais divergências são tratadas no âmbito do governo. Isso é normal, disse Sérgio Moro, que sabe, que tem consciência, que é um estudioso do assunto, que não vai melhorar coisíssima nenhuma. Sabe o que isso vai acontecer? Os bandidos vão assaltar esses políticos para roubar armas.
E mais um complemento nessa informação, né, Ela? Foram liberadas armas de calibres que até aqui eram proibidas. E foram liberadas mais munição. Certo. Tá? Mais munição. Vamos embora então. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Vamos embora e desarmados. Isso mesmo. Bom dia a você também. Bom dia. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã.